Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse conteúdo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é do Cruzeiro, perto de fechar com o Sinisterra. O Cruzeiro só precisa ficar atento a esse atacante colombiano que é muito bom de bola, mas tem se machucado com bastante frequência. Foram 6 lesões nas últimas 3 temporadas de futebol inglês. A pior das temporadas a passada, em que ele jogou apenas 14 dos 44 jogos do Bournemouth. Hora de falar sobre o Cruzeiro e a renovação de contrato com o Matheus Pereira, sinal de alerta ligado. É que o Matheus, o grande craque do time, entrou no último ano de vínculo com o Cruzeiro. Isso significa que, se a Raposa não estender o contrato dele nesse segundo semestre de 2025, vai correr o risco de perder o Matheus Pereira de graça em 2026. O vínculo entre Cruzeiro e Matheus Pereira se encerra em 30 de junho. A partir de 1º de janeiro ele fica apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, sem garantir qualquer real à Raposa. Vale a lembrança de que o Cruzeiro investiu 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos quando o comprou do Al Hilal. Negociação entre Cruzeiro e Matheus Pereira para a prorrogação desse contrato já dura pelo menos 4 meses. Em junho existia enorme otimismo de que a renovação seria assinada por um contrato bem longo, que faria com que o Matheus Pereira se aproximasse dos vencimentos do Gabigol. Hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro, o Gabigol ganha na casa dos 2 milhões e 400 mil mensais. O Matheus Pereira fatura 1 milhão e 800 mil mês. Jogador super importante, especialmente dentro do time de Leonardo Jardim, até por isso essa renovação precisa acontecer o mais rápido possível. Hora de falar sobre o Cruzeiro e a busca por atacantes de lado de campo. Luiz Sinisterra deve ser anunciado muito em breve. Negociação com o Bournemouth avançou e a tendência é que esse atleta vire reforço assim que desembarcar em Belo Horizonte e passar por exames médicos. Mas não para por aí, o Cruzeiro busca outras alternativas. Matheus Gonçalves dificilmente será reforço. O Flamengo não quer negociá-lo com o clube brasileiro. Cheguei a falar sobre Matheus França, atleta revelado no Flamengo que pertence ao Crystal Palace. A pedida do jogador e do clube inglês são muito altas e esse nome está praticamente descartado. Até por isso surgiu mais uma alternativa nas últimas horas. Trata-se de Caio César, atacante de 21 anos de idade, revelado na base do Coritiba e que havia sido comprado no início desse ano pelo Al Hilal. O time da Arábia Saudita desembolsou 10 milhões de euros para comprar o ponta, que é muito habilidoso, do Vitória de Guimarães. O Caio César não conseguiu explodir no futebol saudita. Tem alternado bons e maus momentos, é mais reserva do que titular, até porque a concorrência dele é bem pesada. Ele, por exemplo, disputa a posição com o Malcom, um dos melhores atacantes brasileiros em atividade no mundo. Negociação entre Cruzeiro e Al Hilal existe. Há otimismo da parte do Cruzeiro em relação às tratativas que podem ser fechadas por um empréstimo com obrigação de compra ou eventualmente a compra. O Al Hilal quer pelo menos recuperar os 10 milhões de euros investidos na aquisição desse atleta. Daniel José. Boa noite, Nicola. Na sua opinião, quais seriam os 2 pontas que o Cruzeiro precisa para qualificar o elenco? Cara, esse Sinisterra é muito bom jogador, muito bom mesmo. Você pega vídeo de jogadas dele, cara, ele é muito talentoso, cara rápido, de bom drible, mas mais do que isso, que finaliza muito bem, né? Porque, em geral, o ponta não é o cara que faz muito gol. Então, por exemplo, o Bruno Henrique é uma exceção. O Bruno Henrique é um ponta no Flamengo que sempre soube fazer muito gol, gol importante, gol decisivo. O Sinisterra tem essa característica, bate muito bem de fora da área, chuta bem, enfim. O grande problema do Sinisterra é lesão, um cara que se machucou 6 vezes nas últimas 3 temporadas. No ano passado, com a camisa do Bournemouth, só jogou 14 das 44 partidas, tudo por causa da série de lesões, tá? Mas o Sinisterra tem negociações avançadas, o Matheus Gonçalves voltou a ser alvo do Cruzeiro, mas a chance de negócio é muito pequena, porque a verdade é que não há intenção do Flamengo em negociar o Matheus com o clube brasileiro. Só para completar, também falaram em Matheus França, jogador revelado na base do Flamengo, vendido para o Crystal Palace. A operação está praticamente descartada por conta das cifras. Seria muito caro tirá-lo do Crystal Palace e o salário pedido pelo Matheus França para voltar ao Brasil também ficou salgado. Diante desse cenário, e aí surgiu o último nome que surgiu, foi do Caio César. Essa informação, inclusive, foi divulgada pelo Everton Guimarães. O HG chegou a contar que tem um brasileiro que atua na Arábia Saudita que interessa ao Cruzeiro. A gente conseguiu apurar que é o Caio César. As negociações estão em andamento, ainda sem uma conclusão, tá? Assim que tiver alguma confirmação de negócio, a gente já conta para vocês.
O Power S. Boa noite, Nicola, tudo certo? Fala aí, o Cruzeiro vai contratar alguém ou não? Quanto à lentidão? Vai sim, certeza que vai. O Sinisterra tem, ao que parece, tem tudo para ser o próximo ou o primeiro reforço dessa janela de transferências. Só queria fazer um alerta, tá? Assunto super importante que envolve o Cruzeiro. O Cruzeiro tem contrato com o Matheus Pereira até junho do ano que vem. E o Matheus, não preciso descrever a importância dele no elenco, um cara fundamental, vital, é o melhor jogador do elenco. O grande ponto há pelo menos 2 meses existia otimismo em relação a um anúncio a qualquer momento. Em junho, o Cruzeiro falava que, estamos muito perto de fechar, faltam pequenos detalhes burocráticos, o tempo passou, em julho não foi fechado esse contrato, a gente já está no dia 15 de agosto, e até agora segue esse impasse em relação à renovação. Qual que é o problema? A partir de janeiro, de 1º de janeiro, o Matheus Pereira vai estar habilitado a assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça. E aí o Cruzeiro perderia aquele investimento de 5 milhões de euros que havia sido feito quando da compra dele de 50% dos direitos econômicos junto ao Al Hilal. Eu não acho que corre o risco de o Flamengo perder, por exemplo, de o Cruzeiro perder, por exemplo, o Matheus Pereira para um rival brasileiro. Eu falei do Flamengo porque o Flamengo foi um dos clubes que negociaram a contratação do Matheus Pereira no início do ano. Mas eu não descartaria que o Matheus Pereira tem oferta de fora. Já foi alvo do Zenit, tem mercado no mundo árabe, enfim. Se a ideia for ganhar dinheiro, fica fácil para tirá-lo, especialmente se ele não tiver contrato com o Cruzeiro. Então eu acho que hoje, meio que em caráter de urgência, haveria a necessidade de o Cruzeiro fechar logo a renovação desse contrato. A dificuldade nas contratações, beleza. Não quer gastar à toa, não quer gastar mal, beleza, tá bom. Faz com parcimônia, com cuidado. Eu acho que está demorando um pouquinho mais do que deveria, mas tudo bem, dá para entender. O que não dá para entender é essa situação para lá de esquisita em relação à renovação do grande craque do time. Só para completar, Matheus Pereira, que ganha R$1.800.000 por mês, é o segundo jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O primeiro, o Gabigol, que ganha R$2.400.000. Com a derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20 de virada, o Cruzeiro saiu na frente do Palmeiras, gol de Ryan Leles, mas acabou levando o empate ainda no primeiro tempo e já caminhando para o final, quando todo mundo imaginava que pudesse chegar nas penalidades, o Otávio pegando tudo, o Cruzeiro acabou levando a virada, não teve forças para reagir e dar adeus ao Campeonato Brasileiro Sub-20. Na semifinal, não deixa de ser uma grande campanha dos crias da Toca, bons valores, mas o time longe de jogar coletivamente o que a gente imagina que pode jogar. Agora é ver quem desses garotos aí serão aproveitados, além dos que já estão na rotina de profissional. O goleiro Otávio, o volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji, esses que estavam na Seleção Brasileira Sub-20, juntamente com Juan Gabriel e também com o zagueiro Bruno Alves. Vamos aguardar então até mesmo a questão do Bruno Alves, se ele vai aí para o profissional neste momento em que o Cruzeiro tem algumas peças aí como baixa, principalmente na lateral direita, até porque existe uma possibilidade de Jonathan Jesus atuar ali no setor, e o Cruzeiro teria Fabrício Bruno e Vidalba começando e apenas o Gamarra como opção no banco de reservas. Mas isso será definido aí nos próximos dias. Hoje tem treinamento pela manhã na Toca, amanhã a última atividade, à tarde, e depois o Cruzeiro segue de voo fretado para São José do Rio Preto. Na segunda-feira, 8 horas da noite, é o duelo diante da equipe do Mirassol, fechando a rodada de número 20, rodada que começa neste sábado, com 5 partidas. 4 horas da tarde tem Ceará e Red Bull Bragantino, 4 horas da tarde tem Fluminense e Fortaleza, 6h30 tem Sport São Paulo, 6h30 tem Vitória e Juventude, 9 horas da noite tem Corinthians e Bahia. Neste domingo teremos 4 da tarde em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Grêmio, 4 da tarde Santos e Vasco, 6h30 Internacional e Flamengo, 8h30 tem Botafogo e Palmeiras. E, como a gente disse, segunda-feira, 8 horas da noite, Mirassol contra
a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro precisando de voltar a vencer depois da derrota em casa para a equipe do Santos. Vamos aguardar aí o que vai fazer então o técnico Leonardo Jardim, a diretoria ainda trabalhando no mercado para buscar o outro atacante. Isso porque Luiz Sinisterra tem uma negociação muito bem encaminhada. Ontem já trouxemos todos os detalhes, o acordo aí tudo apalavrado e agora é só o atleta definir os detalhes da mudança, de deixar a Inglaterra para chegar aqui em Belo Horizonte. Aí vai fazer os exames médicos complementares e assinar o contrato com o Cruzeiro. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cabuloso. Tamo junto, rapaziada.